Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo mesmo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de junho do ano de 2018, o mês de maio acabou. Vamos virar a página, deixa eu virar aqui o calendário. Já estamos no mês de junho, mês da Copa do Mundo, mês de festa junina, mês especial aí para minha vida, né, para vida de amiga, né, que é o mês aí que tá acontecendo aí o Pan Todo Dia, no canal da Pamela Duro, de aniversário dela esse mês também, né, no dia 11, mas tudo bem. O assunto que eu vou falar aqui é a Copa do Mundo aqui, né, continuando a série sobre Copas do Mundo. Hoje, o último título do Brasil, né? O quinto título do Brasil, esse eu posso falar com propriedade, é a Copa de 2002, né? Copa de 2002, a primeira e única Copa até então realizada em dois países, realizada na Coreia e no Japão, né? O curioso que os dois países, a FIFA queria fazer uma Copa do Mundo na Ásia, primeira vez na história, e os dois países, tanto a Coreia do Sul e tanto o Japão, colocaram candidaturas iguais, né? Para a FIFA não criar uma rusga, porque se colocasse a Copa num país vai dar problema para o outro, a FIFA resolveu fazer que a Copa será em dois países, né? E eles conseguiram fazer uma Copa excelente em dois países, fizeram uma grande harmonia Coreia e Japão naquele ano. E o que foi a harmonia também foi a seleção brasileira, né? A seleção brasileira que viveu aí antes da Copa do Mundo, anos nebulosos, com mudança de técnico, com derrotas vexatórias, né? E o Filipão veio, o Ronaldo saindo de uma contusão gravíssima, foi e deu a conta do recado, né? Bom, a primeira vez que a Copa foi dois países, essa foi a última competição na Copa do Mundo onde o campeão anterior garantia a vaga, né? Então a França conseguiu a vaga direta. Então a partir da Copa para 2006, o campeão que foi o Brasil não teve que disputar as eliminatórias, então a FIFA reagrupou as vagas e colocou apenas uma vaga direta que foi para o país sede. Então a equipe, a seleção que foi campeã tem que passar pelas eliminatórias de novo, correndo o risco de teremos na outra Copa uma seleção campeã não indo para a Copa, né? Mas foi uma decisão que a FIFA fez, eu achei até interessante, né? Tal, mas eu espero que para 2026, que vai ser 48 seleções, não há sentido você ter que, o campeão ter que disputar a eliminatória, né? Então, eu acho que a FIFA devia pensar isso para 2026. O campeão de 2022 já se classificar para 2026 automaticamente, né? Junto com os países sedes, que vai ter mais, né? Vamos lá. A primeira surpresa foi a vitória de Senegal 1-0 na França. Eu lembro esse jogo, foi no dia 31 de maio de 2002, eu lembro desse jogo, eu assisti, eu acordei mais cedo para assistir esse jogo, eu tive uma ansiedade, inclusive eu tomei uma Coca-Cola inteira vendo esse jogo. É curioso que, um jogo emocionante esse jogo do Brasil. Esse jogo da França, a França perdeu muitas oportunidades de fazer gol. Numa bola que teve aí a seleção do Senegal, ela foi e fez o gol e venceu a França que foi eliminada na Copa do Mundo, né? Uma curiosidade que os jogos daquela Copa do Mundo foram realizados durante a madrugada, isso mesmo, né? Eu lembro que teve uma Argentina e Nigéria que aconteceu 2h30 da manhã. Eu assisti esse jogo, sério mesmo. Eu fiz tipo uma maratona de Copa do Mundo. Teve essa Argentina e Nigéria às 2h da manhã, depois teve um jogo às 3h da manhã, depois deu uma descansada, às 6h eu assisti, e às 8h30 assisti o último jogo, que foi o jogo da Espanha contra o Paraguai ou Eslovênia, mais ou menos assim. Depois apaguei, fui dormir, só fui acordar no dia seguinte que teve o jogo do Brasil, que Brasil e Turquia, que 6h da manhã, olha só. As decepções foram França, Itália, Argentina e Portugal. Portugal eu nem acho que é decepção, porque foi a primeira Copa que o Portugal participou desde 86, então eu não considero que seja uma decepção, assim, né? Vamos ser sinceros para falar uma coisa, né? Porque também estava tendo o melhor do mundo. Lembra que Portugal, cara, não é só o Cristiano Ronaldo que foi o melhor do mundo. O Luís Figo, no começo do século, foi considerado o melhor do mundo. Sabia disso? Ele jogava bem pra cacete, o Luís Figo. Eu gostava dele. Jogou no Barcelona, jogou em vários clubes, Real Madrid. E o Portugal estava numa ascendente. Então, mas assim, Portugal estava ascendente em campeonatos europeus, né? Eliminatória, não na Copa do Mundo. Então, estava num grupo que tinha... Bom, daqui a pouco eu vou falar os grupos, né? Então não há necessidade de eu falar agora.
né? Aí teve uma goleada, 8 a Alemanha já fez goleada na Copa do Mundo antes do Brasil, né? Ganhou da Arábia Saudita 8-0. Que era uma geração que estava se recuperando, a seleção da Alemanha, né? Que tinha Oliver Kahn, tinha o Klose começou a aparecer naquela Copa, né? Vamos lá. Aí o Brasil fez campanha, eu vou falar campeão do Brasil, né? Primeiro jogo, Brasil 2-1 na Turquia. Depois o Brasil fez 4-0 na China. 5-2 em Costa Rica, né? Eu lembro desse jogo na China, foi 8h30 da manhã, todo mundo na rua, todo mundo gritando, foi uma festa legal. Depois o Brasil ganhou 2-1 da Bélgica, um detalhe, esse jogo 2-1 da Bélgica, o jogo tava amarrado, assim, tipo, o Brasil não tava jogando mal, eu lembro que até o comentário Júnior, o Caio Júnior, tava falando na Globo, que o Brasil tava jogando mal. Aí depois o Galvão Bueno foi falar, tá jogando mal. Aí depois no rádio, na Bandeirantes, o José Silvério, que tava narrando, eu tava ouvindo, olho na TV, olho no rádio. Ele tava falando assim, é verdade, o Brasil tava errado, o Brasil tava ruim mesmo. E realmente o Brasil, a seleção brasileira tava mal. E depois o Brasil foi fazendo depois acho que tava 0-0. Depois o Brasil fez depois a Bélgica empatou, e acho que o Ronaldo fez o gol que sacramentou a vitória do Brasil. Vitória da Inglaterra 2-1, eu lembro desse jogo, 3 horas da manhã, né? O Brasil tava perdendo 1-0, eu lembro que até o Galvão Bueno falou assim, o Oli vai fazer gol da Inglaterra. Eu lembro até o jeito que ele narrou, uma coisa histórica. Aí depois o Ronaldinho foi lá, empatou, depois o Rivaldo foi lá e sacramentou a vitória do Brasil. Ah não, o Ronaldinho fez aquele gol de falta, né? Aquele gol que, nossa, varou lá, o gol de Summer, né? Summer, que era o goleiro da Inglaterra na época. E eu lembro dessa história, eu vou contar uma passagem na minha vida. Nesse dia, nessa data que aconteceu esse jogo, estava acontecendo, e iria acontecer, tipo, como que eu posso dizer? Eu ia fazer um juramento de bandeira no Exército. Naquela época eu fiz 18 anos, fiz o alistamento militar naquela época, e naquele dia eu ia saber se realmente eu ia ser convocado, ou tipicamente eu iraria do Exército, ou eu iria ser dispensado, né? Aconteceu que eu fui dispensado, mas o curioso é que esse juramento da bandeira iria acontecer 8 da manhã, 7h30, não, mentira, 7 da manhã. Vou falar uma coisa pra vocês, ainda bem que o Brasil matou esse jogo no tempo normal, porque se o jogo fosse pra prorrogação, eu corria o risco de ir lá pra junta militar com radinho, ouvindo o gol, ouvindo o pênalti. Né? Eu acho que ninguém também iria trabalhar, né? Mas aí, graças a Deus, o Brasil ganhou, fui lá, aí foi dispensado, né, tal. Eles alegavam que a falta de continente e tal. E teve um fato curioso. Um rapaz que estava lá zoou comigo, eu vou explicar por quê. Tinha um jogador na seleção da Inglaterra, um ruivo chamado Paul Scholes. Ruivo. E todo mundo, não, 2 caras chegou em mim e falou assim, me chamando daquele jogador Scholes, né? Scholes, depois eu mostro aqui o Scholes, que é o ruivo. E aí ele ficou zoando o Scholes, você fez a Inglaterra perder e tal, você não fez passar a bola para o Ower, que é o jogador da Inglaterra, fez o primeiro gol da Inglaterra, fez a Inglaterra perder, a Inglaterra perdeu por sua causa tal, e ficou zoando comigo tal, né? Com certeza ele viu lá o jogador Scholes e me viu e me lembrou, ligou um ao outro, né? Você vê, né? Sendo referências a ruivos. Sempre fui referências a jogadores ou pessoas ruivas, né? Tanto é o cara lá do Harry Potter, isso não é um caso. Aí tivemos aí a vitória do Brasil contra a Turquia 1-0, com uma cena antológica que o Denilson estava indo para a linha de escanteio, um monte de jogador turco em cima do Denilson, inclusive, né? Que hoje é chamado Denilson Show, comentários da Bandeirantes, hoje, né? Naquela época é um dos maiores craques do futebol brasileiro e tal. E aí ele estava indo lá quase da bandeira em escanteio para pegar a bola, um monte de turco indo de cima. Foi uma das cenas mais antológicas que já se viu na história do futebol mundial, não só de Copa do Mundo, de futebol mundial. Nunca vi mais uma cena igual a essa, mas tudo bem. Aí depois 2-0 2 gols de Ronaldo para cima da Alemanha, com o Oliver Kahn. A seleção do Brasil tinha o São Marcos, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kleberson que era o destaque, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense ano anterior. Cafu, que segurou a taça com aquela frase lá, 100% de Irene.
Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Vou explicar. Jadirene é um microbairro. Eu conheço, eu posso falar de propriedade porque eu sou daquela região. É um microbairro que tem na região de Capão Redondo de Capão Redondo, mas é Capão Redondo, de Capão Redondo, entendeu? Tem o distrito Capão Redondo e tem micros bairros lá. E Jadirene é um microbairro, entendeu? Que inclusive eu pegava muito ônibus que ia pra lá. Eu não descia no Jadirene, mas eu pegava ônibus que ia pra lá. Então eu conheço aquele bairro, aquela região como muita propriedade. Então eu posso dizer, Jardim das Rosas também é um microbairro que é vizinho de Jadirene. Eu lembro que tinha Jardim Parque Fernanda, que é daquela região, Pijaçuçara, ou seja, eu tô sendo um pouquinho barrista, tô falando um pouquinho da minha região lá, eu falo com propriedade porque eu sou de lá, então eu posso falar porque eu conheço muito aquela região, e o Cafu é de lá também, é o meu conterrâneo, vamos dizer assim. Um pouquinho de geografia aqui, né, de geografia de São Paulo, mas eu tinha que pegar uma deixa para falar disso. Então vamos falar os grupos então. O grupo A, tivemos a Dinamarca primeiro, depois Senegal, Uruguai e França. A França ficou em último, um ponto só. A França empatou apenas, né? A França empatou com o Uruguai 0x0, perdeu para Senegal e perdeu para Dinamarca. Eu lembro desse jogo, cara. Foi uma decepção. A Dinamarca arrebentou esse jogo. Grupo B, Espanha, Paraguai, África do Sul, Eslovênia. Espanha e Paraguai passou. Brasil, Turquia, Costa Rica e detalhe, então, única participação da China em Copas do Mundo. A China não fez nenhum ponto, nenhum gol. A China, deixa eu ver, a China marcou gol no Copa do Mundo? Não fez nenhum ponto, nunca fez gol em Copa do Mundo. Mas participou de Copa do Mundo, né? Espero que esteja em 2022 ou em 2026. Em 2026, muito provavelmente que esteja, né? Grupo D, Coreia do Sul, né? Primeiro lugar, dona da casa, inclusive foi uma grande sensação, né? Dizem que roubaram para a Coreia do Sul no jogo contra a Espanha. Nossa. Bom, já quer, né? Estados Unidos em segundo lugar, fez uma Copa legal, Portugal e Polônia, né? Aí o grupo E, a Alemanha arrebentou, né? Ficou em primeiro lugar, Irlanda em segundo. A Alemanha ganhou de 8x0 da Arábia Saudita. Empatou, né? Não ficou 100% porque ela empatou com a Irlanda. E ganhou aí do Camarões 2x0, beleza. Aí o grupo F ficou o chamado Grupo da Morte. Eu lembro disso que a imprensa toda falava. É o Grupo da Morte, é o Grupo da Morte. Sim, é o Grupo da Morte. Tanto é que a Argentina ficou em terceiro lugar com 4 pontos. Quem classificou foi a Suécia e a Inglaterra. A gente ganhou de 1x0, o jogo foi 2h30 da manhã. Ganhou de 1x0, depois perdeu na Inglaterra e perdeu, empatou com a Suécia. Ai. Não, e o problema é que a imprensa naquela época mundial estava dizendo que a final da Copa do Mundo seria a França e a Argentina, porque as duas seleções estavam arrebentando nas eliminatórias e tal. Era a França e a Argentina. Quem foi para a final, Brasil e Alemanha, dos dois países que estavam menos cotados. Por isso que a Copa do Mundo não pode se basear por aspecto geral de eliminatórias, tal. Copa do Mundo é eliminatória, Copa América, Copa Eurocopa, Copa das Confederações, Copa das Confederações, Copa do Mundo, é Copa do Mundo, porra. Poxa, não falei palavrão. O grupo G, México, Itália, Equador e Croácia. México e Itália passou. E no grupo H, que é o grupo do Japão, grupo H, Japão, Bélgica, Rússia e Tunísia. A Bélgica passou para pegar o Brasil, né? Passar para a segunda fase, vamos lá. Ganhar todos os jogos na primeira fase. Aí a Alemanha venceu o Paraguai, os Estados Unidos, é o Brasil que ganhou aí Aí depois tivemos nas quartas de final a vitória de Turquia para Senegal, né? Surpreendentemente foi a segunda maior campanha de um país africano, junto com a Camarões em 90, que vai ser em 2010 o Gana, né? Vamos lá. A Espanha venceu nos pênaltis, dizem que foi roubado esse jogo, mas isso não vem ao caso. E a Alemanha venceu os Estados Unidos, semifinal, a Alemanha ganhou da Coreia do Sul 1x0 e o Brasil ganhou de 1x0 da Turquia. O Brasil aí ganhou de 2x0. Vamos lá, os gols, né? Quem fez os gols da campanha do pentacampeonato do Brasil, né? No primeiro jogo, das oitavas de final, tá? Não, vamos direto. Não, vai, Tanilson Alves, é isso, Tanilson Alves é improviso puro. O Brasil ganhou de 2x1, o Sakan Sass fez um primeiro gol, depois o Ronaldo aos 50 minutos de jogo e o Rivaldo de pênalti no finalzinho fez 2x1.
Aí Brasil 4-0, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho de pênalti e Ronaldo. E o último jogo que foi contra a Costa Rica, o Anchope Gomes fez para Costa Rica, Rivaldo Edmilson, Ronaldo Edmilson, Rivaldo Júnior fez. O Júnior, aquele que era do Palmeiras, né? Aquele que era do Palmeiras, o pessoal chama de Nessi Brandão, não sei. Mas é um cara que jogava bem, só que o Júnior foi um dos caras que foi meio traíra no Palmeiras, sabe? Um cara que saiu do Palmeiras. Meu, é tipo. Tinha muita impressão desse cara, não. Quando quando ele saiu do Palmeiras, ele não saiu porque queria. Não é que queria, foi um outro motivo meu que não é legal, sabe? Vamos lá. Não, que eu tô baseando porque o Júnior fez parte de um chamado Desmanche 2000 que aconteceu no Palmeiras. Quando a Parmalat saiu, muitos jogadores saíram por causa de dinheiro, não quiseram ficar no clube, né? Poucos quiseram ficar no clube. Então eu tenho uma imagem desse Júnior muito mal visto, né? Vamos lá. Aí nas quartas de final, tivemos 2-0, nas oitavas de final, o Rivaldo e o Ronaldo fizeram os gols, né? Isso tudo já no segundo tempo. Aí o Brasil e Inglaterra, que eu falei, o Ole fez o primeiro gol aos 22, depois Ronaldo nos acréscimos do primeiro tempo, e o Rivaldo nos acréscimos do primeiro tempo, e o Ronaldinho no começo do primeiro tempo já matou o jogo, né? Aí 1-0 Ronaldo aos 49 minutos de jogo, comecinho do segundo tempo. E o gol do Brasil, Ronaldo aos 67 a 79, o Brasil fez o gol com um detalhe. A maioria dos gols do Brasil foram feitos no segundo tempo, né? O Filipão era um time que era um técnico que fazia que o time jogava no segundo tempo, olha só, né? Olha só, essa classificação e tal. O Ronaldo foi chuteira, né? Foi chuteira de ouro. O Oliver Kahn foi o bola de ouro da Copa. Muitos contestam, porque devia ser o Ronaldo. Não, a FIFA escolheu antes da final, que a FIFA quis separar a Copa do Mundo, o melhor da Copa do Mundo e o melhor da final separado. Hoje em dia eu acho que ela vai fazer um globo só, uma coisa só. O melhor goleiro, o prêmio Yashin, né, que é a Areia Negra da União Soviética. O Oliver Kahn foi o melhor goleiro. O melhor freio, o time menos faltoso foi a Bélgica. O time mais divertido foi a Coreia do Sul. Poderia ser o Brasil, mas se for fazer uma medinha, né, com o pessoal lá da Coreia do Sul, o Brasil já é campeão mesmo, para que vai ganhar o título de time mais divertido, né? O gol do torneio, primeiro lugar ficou o Dião da Senegal contra a Dinamarca, os gols contra, tá, do torneio. Edmilson contra a Costa... Ah, tá, os melhores dos gols mais bonitos, né? O Dião contra a Dinamarca, o Edmilson contra a Costa Rica, que foi um golaço aquele gol. E o Dario Rodrigues contra a Dinamarca, o Rodrigues, que é um jogador que eu adorava, jogava muito ele. Infelizmente, ele sofreu um acidente no Uruguai, foi amputado, virou atleta paralímpico, ganhou medalhas não sei qual foi a Paralimpíada que ele ganhou medalha, mas infelizmente ele sofreu um acidente, mas é um exemplo de vida, um exemplo de recuperação, o Dario Rodrigues, que era um loiro e tal. Vamos lá, então, aqui foi os vídeos sobre a Copa do Mundo. Eu não vou colocar a música de Zeca Pagodinho, aquele Vida Me Levar, ou a música lá da Ivete Sangalo, Vai Rolar a Festa, porque eu não quero ser pego de direitos autorais, porque acho que foi o Gabriel Júnior, não sei quem que falou pra mim na live, que isso pode eu tomar strike do YouTube de direitos autorais. Eu já tomei strike várias vezes, um vídeo do 7x1 no ano do 7x1 em 2015 eu tomei strike, né? Então eu tô aqui muito estratégico no strike, mas tudo bem, Brasil pentacampeão. Então o próximo episódio vai ser sobre a Copa de 2006, tá terminando aí as séries da Copa do Mundo. Já na próxima semana aí já vamos ter a Copa do Mundo de 2018, 88. Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês, e fui. Como diz uma amiga minha que tá lá em Orlando, nos Estados Unidos, ela faz assim, ó: